Privatização da água. A minha intenção é passar para vocês a minha experiência sobre essa proposta que foi aprovada no Senado agora, de privatização da água e esgoto no Brasil. Estou enrolando um pouco aqui para ver se aumenta o número de companheiros que entram no meu Face Live. A Lígia Folda está assistindo, o Daniel Cerezuela Fernandes está assistindo. Obrigado, minha gente. Eu quero passar uma informação derivada da minha experiência. Eu fui governador do Paraná 3 vezes e enfrentei essa questão da privatização do sistema de água e esgoto. Hoje, no Congresso Nacional, querem privatizar a água no Brasil inteiro. Inclusive o aquífero Guarani é uma das maiores reservas de água doce do planeta. E já aparece aí a Nestlé e outras empresas ligadas à produção de água interessadas em adquirir a água subterrânea do Brasil. E as nossas empresas de saneamento básico, de purificação de água e de saneamento de águas servidas. Minha gente, vamos lá. Eu, quando assumi o governo do Estado, a nossa Sanepar, que era seguramente uma das melhores, se não a melhor empresa de saneamento do Brasil, prestando serviço a bancos internacionais, assessorando e dando consultoria, por exemplo, ao saneamento de Montevidéu, no Uruguai, tinha tido uma parte das suas ações, uma empresa pública totalmente na mão do Estado do Paraná, vendidas pelo governo do Jaime Lerner. Veja bem, esse pessoal que comprou as ações da Sanepar não pôs um tostão na empresa para melhorar a qualidade e a extensão do atendimento. Eles compraram ações. E o governo, com o dinheiro das ações, sabe lá o que fez. Aliás, se vocês quiserem ter uma ideia do que aconteceu com esses recursos todos, é só ver o que a Lava Jato está fazendo no Brasil inteiro. As empresas de água têm dificuldade, por exemplo, de se instalarem num pequeno município. Poucas pessoas morando, renda das pessoas muito baixa. Então, os militares, vejam vocês, foi o governo militar que fez essa maravilha. Os militares criaram empresas estaduais, empresas que cuidariam do estado inteiro. O que é que eles pretendiam com isso? Grandes cidades, por exemplo, no Paraná, Curitiba, Maringá, Londrina, têm uma condição excepcional para instalar uma empresa. Elas têm um grande número de consumidores e uma boa parte dos consumidores tem uma condição econômica superior ao do conjunto dos moradores dos municípios do interior do Paraná. Então, eles imaginavam o seguinte: a água é um dom essencial à vida, todo mundo tem que ter acesso à água, senão não terão acesso à vida. Só falta, depois disso, pretenderem privatizar também o fornecimento de ar, de oxigênio, de ar para as pessoas que terão que pagar por isso. Mas muito bem. Então, os militares viabilizaram essas empresas estaduais e, com o lucro da grande escala das cidades maiores, eles poderiam, com um subsídio cruzado, investir em pequenas cidades. A água é fundamental na pequena e na grande cidade. A qualidade do saneamento e a qualidade da água viabiliza uma economia fantástica na saúde pública, porque evita as doenças contagiosas, as epidemias. Então, com esse subsídio cruzado, se instalaram empresas estaduais. Ora, vem aquele pessoal do Leme com a história da privatização e vende ações da nossa Sanepar com tal de consórcio dominó. Depois deles, também o Beto Richa vendeu mais ainda, diminuindo a participação do Estado. Ora, quando a empresa era inteiramente do Estado, é evidente que ela dava algum lucro. No meu governo, por exemplo, todo o lucro era investido na melhoria do sistema, na ampliação do sistema e no atendimento de pequenas cidades onde a escala e o poder econômico não era suficiente para garantir a viabilidade do saneamento básico e do tratamento da água. Quando venderam as ações, os que compraram as ações não puseram um tostão na empresa, eles compraram ações do Estado. E o Estado, na mão do Lerner, do Beto Richa, vocês imaginam lá o que fez com esses recursos.
Mas aí, para frente, os acionistas queriam lucro da empresa. Eles inventaram uma modalidade de dobrar a participação dos acionistas privados nos lucros das empresas. Quando eu assumi, o Lerner já tinha vendido uma parte das ações, mas daí eu estabeleci o lucro do sócio privado em 25%, que é o mínimo que a lei permite. Quando eu saí, eles aumentaram para 50% de distribuição de lucros para os sócios privados. Quando eu era governador, eu não retirei nunca um tostão do lucro que caberia ao sócio majoritário, que é o governo do Paraná. Eu reinvestia na própria empresa, levando saneamento básico para municípios menores, melhorando o saneamento básico de cidades como Maringá, Cascavel, Foz do Iguaçu, litoral do Paraná. Mas com esta associação de capitais privados que não puseram dinheiro na empresa, mas compraram ações, eles passaram a distribuir o lucro, 50% dos lucros para os sócios privados. E a empresa fica carente de dinheiro para investir em melhorias e ampliação e passa a emprestar dinheiro no mercado bancário. BNDES com juros baixos ou em outros tipos de empréstimos com juros mais altos. Então vocês vejam, eles querem agora privatizar o sistema brasileiro inteiro. O que vai acontecer? Acaba esse subsídio cruzado. E os que tomarem conta, por exemplo, de uma empresa como a Sanepar, no Paraná, vão tentar aumentar a tarifa para aumentar a participação nos lucros, reúne o conselho de administração e sobem ainda de 25 para 50, já subiram. Vão subir de 50 para 80 e os tais investidores que não investiram nada, investiram apenas em ações, vão ficar ganhando mais com a distribuição de lucros, e é um lucro de capital que nem sequer paga imposto de renda. Minha gente, a privatização da água é um crime contra a saúde pública, é um crime contra o Brasil, é um crime contra os brasileiros. E a Nestlé e a Coca-Cola pretendendo comprar o aquífero Guarani são outras coisas absolutamente inadmissíveis. Mas que espécie de senadores o Brasil elegeu, o Paraná elegeu, que permitem que isso aconteça? Que compromisso eles têm com a população, com a saúde pública? Que compromisso têm com a decência diante do interesse do Brasil? E esses deputados que votam a privatização da água, onde eles estão com a cabeça? Será que tudo é corrupção? Ou é uma ignorância córnea? É uma falta de tino e de entendimento de como funcionam as coisas no mundo? O risco da privatização da água é um risco brutal. É o que o Bolsonaro quer e é o que querem esses parlamentares que foram eleitos, a meu ver, no pior congresso da história do Brasil. Minha gente, eu contei para vocês aqui a minha experiência. E eu ainda consegui, com a maioria das ações da Sanepar na mão do Estado, oferecer a R$5 água para as pessoas mais pobres. E baixei também para as pessoas mais pobres a energia elétrica. E essa energia elétrica reduzida possibilitava, por exemplo, num dia frio de inverno, como esses dias frios de inverno na minha cidade de Curitiba, um banho quente, um chuveiro elétrico, evitando uma gripe, uma pneumonia e economizando na ponta da saúde pública. Mas parece que para os parlamentares de hoje, para os senadores do nosso Paraná, o que interessa só é o lucro dos financiadores de campanha. Porque os que compraram a preço de fim de feira ações da Sanepar são, logicamente, os que financiam campanhas também. E os outros parece que não têm interesse nenhum no bem-estar da população e na gestão do sistema de saneamento. Londres, Paris, cidades importantes da Europa que no passado, com a história do liberalismo econômico, entraram na onda de privatização, estão revertendo esse processo agora. Estão novamente tornando as empresas de saneamento empresas públicas. E a nossa igreja já se manifestou. A água é um dom de Deus, é um dom da natureza, é essencial para a vida. Não pode ser transformada numa mercadoria que, quanto mais rara for, melhor o preço que conseguem os acionistas dessas empresas. Acionistas que não investiram na empresa, mas que compraram na bacia das almas,
com governos absolutamente mal informados sobre os rumos da economia no mundo, ou vinculados ao capital financeiro e à exploração, transformar a água e o saneamento básico numa mercadoria só para quem realmente pode pagar e tem muito dinheiro. Minha gente, é por isso que eu queria estar no Senado. Eu perdi a eleição, mas não vou sonegar de vocês a minha experiência como governador e essa vontade que eu tenho de ver o nosso Brasil mudar para melhor. Estamos muito mal na mão dessa gente hoje, dessa gente de agora. Um abração a vocês.